Estamos encerrando o primeiro semestre de 2024 e não faltam revisões e projeções mostrando mais pessimismo com relação às contas públicas e os déficits orçamentários atuais. Mas isso só surpreende quem de fato não estava olhando as políticas defendidas pelo novo governo, que de novo não tem nada. Muito bem, para todos aqueles que estão chegando agora, meu nome é Oswaldo Meireles, aqui falamos de economia, investimentos e finanças, e se você gostar do conteúdo, considere deixar aquele like aí embaixo e também compartilhar esse vídeo para que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Historicamente, a esquerda se mostrou muito mais avessa ao controle de gastos, e isso se deve à ciência econômica, que costuma pautar as políticas da esquerda, políticas essas que costumam ser mais marxistas ou keynesianas para os mais próximos, como a visão econômica que coloca o Estado como o principal indutor da economia. Mas essa visão não é exclusiva da esquerda. Ao longo da história, tivemos governos mais à direita que não conseguiram gerar superávit orçamentário, e nem sempre a esquerda vai gerar também déficits orçamentários. Diversas vezes, nós tivemos governos mais à direita, como o último mandato de Trump, que aumentou a dívida dos Estados Unidos, que mesmo antes da pandemia já estava em trajetória de alta, como vocês podem ver na imagem que mostra a dívida dos Estados Unidos. E também existem outros exemplos ao longo da história de presidentes mais alinhados à esquerda que tiveram superávites, então não necessariamente o viés ideológico será o principal fator para gerar um déficit ou um superávit primário. Mas historicamente, a defesa dessas pautas e a bandeira de reduzir gastos, reduzir o tamanho do Estado, tem sido levantada por líderes que se consideram mais à direita do que à esquerda. E mais uma vez, isso tem a ver com a ciência econômica, que embasa a ideologia que prega cada um dos lados. Mas a verdadeira pergunta que fica é, com os gastos do governo aumentando desenfreadamente, até quando a economia vai aguentar? Até onde isso pode impactar negativamente os preços? Quando falamos de economia, ela ainda pode aguentar por muito mais tempo, muito pelo fato de que existe um certo delay na economia que tem relação com a atividade econômica e a estrutura produtiva da própria economia. Falando sobre a estrutura produtiva, ela é composta por várias etapas de produção, que vão desde a plantação ou manufatura de um item básico, até a extração de componentes como minério de ferro, petróleo ou uma colheita de trigo, até finalmente chegar ao produto final ou o que chamamos de bem de consumo. Então, como estamos falando, a economia ainda pode aguentar alguns anos, mesmo com o lado fiscal se deteriorando a cada dia, sem mostrar qualquer força para uma mudança na política econômica. E por isso, ainda temos um pouco mais de 2 anos até as próximas eleições para que possamos, quem sabe, ter um novo governo que possa conduzir o Brasil para o caminho da prosperidade, que é exatamente o de menor gastos públicos. O Brasil, ele é prisioneiro da armadilha do baixo crescimento. As gerações passadas assistiam um Brasil que crescia 7%, 8% ao longo de 10, 20 anos seguidos. Hoje é o contrário. Nos últimos 20 anos, o Brasil está crescendo 0. Então, se tiver que ter atenção a alguma coisa, basta olhar o seguinte: as nações mais ricas que prosperaram são as nações que implementaram políticas de redução de impostos, não de aumento de impostos. Implementaram políticas de abertura da economia, não de fechar a economia do resto do mundo. O caminho da prosperidade é com os juros mais baixos que o governo está gastando menos. E recentemente, o pagamento de juros da dívida bateu um novo recorde, como vocês podem ver nessa imagem. Então, quanto mais gastos nós tivermos, mais juros pagamos sobre esse endividamento em bola de neve. E uma coisa é certa, se o governo está gastando mais, vai ter que emitir dívida ou moeda. Se emitir dívida, o juro sobe. Se emitir moeda, a inflação sobe. Então o segredo é o controle de gastos. Tem que controlar os gastos. Para tangibilizar, estou colocando aqui as metas apresentadas em março de 2023, que já neste ano não foram entregues, e que tanto em 2024 como em 2025 também não serão. Essa expansão de gastos fora da regra fiscal aumenta o déficit nominal, que já atinge mais de R$1 trilhão. É o mesmo déficit que tivemos na pandemia sem ter pandemia. Esse fato é puxado principalmente porque o ajuste das contas está sendo feito pelo lado apenas da receita, ou seja, através do aumento da arrecadação de impostos e sem nenhum ajuste pelo lado das despesas, o que traz esse cenário extremamente instável de dívida do país, pois todo o crescimento da receita não é certo. Afinal, mesmo aumentando muito os impostos, como temos vistos, as pessoas simplesmente param de comprar e de consumir naquela magnitude, exatamente para evitar pagar esses novos impostos, o que fica muito difícil de fechar a conta no fim do dia. Com isso, o Banco Central já começa a sinalizar que o ciclo de corte de juros vai ficar cada vez mais difícil de ser executado e as principais instituições já falam de não haver mais corte de juros,
fechando o ano com a Selic a 10,5%. E um outro dilema que temos é a política monetária. Quem vai ser o presidente do Banco Central nomeado no fim deste ano? Será um nome mais alinhado com as ideias do presidente, trazendo uma política monetária mais frouxa, que poderia depreciar ainda mais o real? Possivelmente. E como eu me protejo disso? E é óbvio que a gente sempre fala, investimentos dolarizados, investimentos no exterior, eles são extremamente importantes para proteger o seu rico dinheirinho das atrapalhadas políticas que assombram a maior parte dos brasileiros desde que o mundo é mundo. E por que investimentos dolarizados? Principalmente pela correlação negativa que eles têm com os ativos brasileiros. A tendência é de que quanto mais o governo gasta, mais ele tem que emitir moeda e mais a perda do poder de compra da moeda. Nesse cenário, nós temos um dólar para cima, um real consequentemente desvalorizado. Não é à toa que desde o início do Plano Real, em 1994, já perdemos mais de 85% do poder de compra comparado ao dólar. E você pode estar pensando, mas eu não consumo em dólar. Errado. Toda a economia ela é indexada em dólar. Desde o pãozinho que você compra na padaria, até a gasolina que você usa para abastecer seu carro. Então, é importante levar esses pontos em consideração na hora da sua próxima aplicação. Excelente, pessoal. Esse vídeo serviu para a gente abordar esses temas macroeconômicos e para onde estamos caminhando do lado econômico. Deixa aqui nos comentários se você quer que traga opções de investimentos no exterior, aqui pelo Brasil mesmo, sem precisar mandar dinheiro para fora. E não se esqueça de seguir nas redes sociais. Um abraço, tchau, tchau.